Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. Após duas vitórias seguidas sob o comando de Barbieri, Vasco demonstra evolução e agora terá primeiro duelo de Série A pela frente no Campeonato Carioca diante do Fluminense. O Vasco conseguiu mais uma boa vitória, com uma boa também apresentação diante de seu torcedor que esteve em peso no estádio do Mané Garrincha, em Brasília, para acompanhar a vitória do Gigante da Colina por 2-0. Em uma atuação bastante elogiada, Maurício Barbieri também destacou a regularidade que sua equipe teve nas últimas duas partidas, em que saiu vitorioso contra o Nova Iguaçu e também contra o Resende, em um placar mais alongado de 5-0 em São Januário. O técnico tratou de falar também sobre o duelo que terá no próximo domingo diante do Fluminense de Fernando Diniz. Abre aspas, a gente tem apresentado uma regularidade de rendimento nos últimos jogos que me deixa bastante satisfeito, especialmente nos últimos dois jogos. Eu não quero falar que foi o melhor jogo porque os adversários são diferentes e eles vêm condicionados a nos enfrentar de maneiras diferentes. Em relação ao Resende, foi uma estratégia e hoje foi outra. Acho que tivemos sucesso nas duas formas. A gente vem de dois jogos com rendimentos muito bons. Preciso agora de uma consistência de rendimento, fecha aspas, disse o técnico Maurício Barbieri. Ele tratou de destacar o próximo confronto que o Vasco terá diante da equipe do Fluminense, que é treinada por Fernando Diniz e que vem jogando desde o ano passado um futebol de mais alto nível. Abre aspas, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo, mas quem está se encontrando ainda é o Vasco. Muitas mudanças de uma temporada para outra. Estamos atentos. Então, estamos neste processo ainda. Será um desafio importante. Teremos menos dias de recuperação, mas a ideia é que possamos fazer um grande jogo no domingo e sair vitorioso, fecha aspas, afirmou o técnico Maurício Barbieri ao falar sobre o jogo contra o Fluminense. A equipe do Nova Iguaçu não conseguiu durante todos os 90 minutos de jogo levar muito perigo para o goleiro Léo Jardim, que fez sua estreia com a camisa vascaína como titular na meta do gol. Ivan foi para o banco nesta partida em específico. Aos poucos, Maurício Barbieri vai dando sua cara para o jogo técnico do Vasco, que vem apresentando muito volume ofensivo e criado inúmeras chances em todos os jogos. Em jogo de paciência, Vasco volta atrás e volta a negociar com o jogador buscado por Brax. Desde o início do mês de dezembro do ano passado, um dos grandes nomes repercutidos no Vasco é o de Diego Valois, atacante do Talheres da Argentina e que é um dos destaques da equipe por lá. O Vasco, que chegou a fazer algumas investidas, se viu levando também algumas recusas por parte do clube argentino, que buscava valorizar o seu jogador e conseguir valores maiores nesta negociação. Daí em diante, o negócio travou e não teve mais conversas. Porém, agora, de acordo com a imprensa local da Argentina, o Vasco voltou nos últimos dias a oferecer mais uma investida, dessa vez de cerca de 20 milhões de reais, para contar com 50% do passe do atacante colombiano. O presidente do clube, detentor dos direitos do atacante, esteve algumas vezes bastante irritado com as investidas abaixo do esperado e disse o seguinte, abre aspas, o Valois vai valer mais de 60 milhões, é mais do que o Darwin Núñez, mas às vezes os clubes não valorizam e eles percebem quem é. O Vasco vai se arrepender, fecha aspas, disse ele em uma declaração ainda no mês passado. É um jogador que se encontra extremamente valorizado após as suas últimas duas temporadas com a camisa da equipe argentina. Ele inclusive conseguiu rendimentos que pudessem levá-lo até a seleção de seu país, a Colômbia. Aos 26 anos de idade, o ponta esquerda, de 1,82 m de altura, é um dos grandes destaques da equipe. Seu contrato é válido até 2024, mais precisamente até o mês de junho. Ele consegue fazer as duas pontas,
tanto à esquerda quanto à direita, posições em que o Vasco busca jogadores para este setor. Mas deixa aqui nos comentários se você acha que este jogador colombiano seria uma boa opção para o ataque do Vasco em 2023. Comente no espaço dos comentários a sua opinião em relação a Diego Valois, um dos destaques do Talleres da Argentina. Torcida do Vasco fica sabendo de situação de Carrasco do Flamengo no Mundial e faz pedido à diretoria. A torcida do Vasco tomou conhecimento sobre a situação do atacante Luciano Vieto, o camisa 10 do Al Hilal, foi autor de um dos gols que trouxeram a eliminação do Flamengo do Mundial de Clubes de 2023. O jogador, que consegue fazer a posição de centroavante, de segundo atacante e também a ponta esquerda, é argentino, tem 29 anos de idade e tem seu contrato bem próximo do fim com a equipe da Arábia Saudita. Com grande parte de sua carreira tendo sido feita na Europa, ele chegou ao futebol saudita em 2020. O atleta já atuou por Sporting de Portugal, Atlético de Madrid, Valência, Sevilha e também o Fulham da Inglaterra. Seu contrato é válido até o mês 6 de 2023, ou seja, ele já está apto neste momento a assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol mundial. A qualidade do jogador ficou evidente na partida e fez com que os torcedores vascaínos fizessem um pedido à diretoria do Vasco para um contato com o jogador. Na temporada de 2022 e 2023, o jogador tem 14 partidas atuando pelo Al Hilal, 5 gols marcados e 1 assistência. A sua grande temporada foi atuando pelo Villarreal, onde em 48 jogos ele conseguiu marcar 20 gols e dar 2 assistências. O atleta rodou por alguns clubes da Europa até chegar ao futebol saudita. Mas e aí, torcedor vascaíno? Qual é a sua opinião sobre esta opção que surge no mercado após destaque no Mundial de Clubes, em que o torcedor sugeriu a contratação por também finalização de contrato do mesmo? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre este atleta. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco. E já use o espaço dos comentários aqui abaixo para falar o que você achou sobre todas as notícias que foram entregues para vocês hoje. Antes de sair, lembre-se de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha para fortalecer. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.